Desde o início dos tempos, que os poderosos conspiram para moldar o rumo da história, de modo a servir os seus interesses. Como verdadeiros titreiros, um punhado de figuras obscuras pode ainda estar a manipular o destino de milhões. Muitos dos que conspiram são geralmente ridicularizados, mas por vezes a verdade é tão óbvia que passa despercebida. Serão apenas fantasias paranoicas, criadas para alimentar a imaginação de pessoas pouco instruídas, que não têm qualquer relação com a realidade. Ou estaremos a viver um plano perfeitamente executado? Guerras, revoluções, movimentos sociais, atentados terroristas. Tudo tem uma explicação oficial. Mas talvez nada seja o que parece ser. Atrevamo-nos a desvendar o incrível mundo das sociedades secretas. Of all the secret societies we know of, there is one that stands out from the rest due to certain characteristics that make it especially menacing. Its treacherous tenets, the scandal and the paranoia they've unleashed, and more disturbing, the suspicion that since its creation, it has intervened in each and every major world event that has steered the course of history. The Illuminati of Bavaria, the most fearsome secret society in history. More than 200 years ago, here in Germany, in what used to be the independent electorate of Bavaria, a secret society was formed whose objective simply spelled world domination. Its strategy to abolish all religions and governments in order to take control of humanity under a unified state, with no countries, no borders, and under the command of a single leader. Its name, the Illuminati of Bavaria. Perhaps you've never heard of them, or perhaps you have, and are familiar with some of the theories that blame them for all the bad things that have befallen us. Theories that intertwine verifiable facts with delirious conspiracy theories that run the gamut from the United States to aliens, but have a common thread in the founding tenet of the Illuminati, the creation of a new world order. And perhaps, and only perhaps, that great jumble of information and disinformation that today pervades the media is also part of a broader, sinister plan. A Ordem dos Illuminati foi oficialmente desmantelada há mais de 200 anos. Mas se prestarmos atenção aos acontecimentos que se seguiram, encontraremos uma alarmante sucessão de coincidências que nos fazem acreditar seriamente que eles ainda estão entre nós e que o seu poder, longe de ter desaparecido, é ainda muito evidente. To find out just how much is fact and how much is fiction, we shall start off by learning what history has to tell us about this mysterious order. Then we shall investigate what has happened since the order's demise. Finally, we shall draw our own conclusions. No dia 1 de maio de 1776, Adam Weishaupt, jovem professor de Direito Canónico da Universidade da Baviera, fundou a Ordem dos Perfectibilistas, também conhecida por Illuminati da Baviera. Apesar de influenciada pelas tendências iluministas da época, o nome da ordem foi inspirado nos alumbrados espanhóis e pelos iluminés franceses. Tudo seitas gnósticas que defendiam a comunhão entre Deus e o homem sem a intermediação da Igreja. Inicialmente, os objetivos apresentados pelos Illuminati pareciam completamente inofensivos e filantrópicos. Estimular uma visão humana e social, apoiar a virtude, onde ela possa estar ameaçada ou oprimida pelo vício, promover o progresso das pessoas dignas de mérito e proporcionar o benefício aos que estão privados de educação. Adam Weishaupt. Little is known of Adam Weishaupt, but he was undoubtedly a mysterious man. Even his name has given rise to speculation. Adam Weishaupt, in German, can be broken down into Adam, the first man, Weis, knowledge, or wisdom, Haupt, leader. That is to say, the first man that leads the wise, an entirely fitting name to define his role in the order he established and in the sinister plans he propounded. Adam Weishaupt nasceu em Ingolstadt, na Baviera, no sul da Alemanha, em 1748.
Convertido do judaísmo, foi criado e educado pelos jesuítas. Um intelectual precoce, aos 28 anos era decano da Universidade Jesuíta de Direito Canónico, em Ingolstadt. Apesar do seu fervor religioso e zelo católico aparentes, Weishaupt estava obcecado pelos antigos ritos e rituais egípcios, ao mesmo tempo que mantinha contactos regulares com os maçons, os inimigos históricos da Igreja Católica. Como tantos outros pensadores daquela época, admirava Jean-Jacques Rousseau, que defendia que o homem era nobre e livre por natureza, e que podia ser governado sem a necessidade de existirem instituições religiosas e governamentais instituídas. O único costume que devemos ensinar às crianças é que não se devem submeter a ninguém. Jean-Jacques Rousseau. The Illuminati were created within a Masonic lodge to which Weishaupt belonged. By that time, Freemasonry was already a prestigious secret society of long standing, and its excessive secrecy and closeness to the powers that be had turned it into the ideal nurturing ground for Weishaupt's order, who began to infiltrate it. The Freemasons, good keepers of secrets, would contribute knowingly or otherwise to the Illuminati plan. Para a sua ordem, Weishaupt adotou a rígida estrutura hierarquizada e de tipo militar dos jesuítas e dividiu-a em 13 graus. Primeiro nível: Principiante, Preparação, Iniciado, Minerval, Illuminatis Minor. Segundo nível: a Maçonaria, subdividida em 2 ordens: Aprendiz Simbólico, Companheiro de Ofício e Mestre Maçom. Escocesa, Illuminatus Major e Illuminatus Dirigens. Terceiro nível: Mistérios, subdividido em 2 ordens: os Mistérios Menores, Padre e Regente, e Mistérios Maiores, Magos, Rex e Rei, ou Areopagita. Curiously enough, the order was an incomplete structure. There were many minorvals, but the higher hierarchies were never completely filled, and they only existed in Weishaupt's mind, who proclaimed himself king or Areopagite. Até ao ano de 1780, a Ordem dos Illuminati só era conhecida dentro dos limites da Baviera. Com a inclusão do Barão Knig, um entusiasta maçom reformador, a Ordem encheu-se de novos membros. Foram constituídas novas academias para minervais e reforçados os rígidos códigos de secretismo. Os iniciados, ou minervais, não conheciam ninguém na Ordem, para além do seu instrutor. Se, após 3 anos como minervais, fossem escolhidos para continuar o seu treino, eram promovidos a Illuminatus Minor, e era-lhes permitido conhecer um pouco mais dos verdadeiros objetivos da Ordem. Weishaupt designed for his order a complex system of codes and aliases that seemed to pre-announce a strategy that would allow them to continue working underground sometime in the future. The Illuminati became a true secret society within another, that is, within Freemasonry itself. It soon became clear that the true objectives of Weishaupt and his Illuminati went far beyond simple altruism. A Ordem era representada pela letra O, com um ponto no centro. Todos assumiam pseudónimos, inspirados pela história romana e grega. Adam Weishaupt, Espartaco. Barão Kni, Filo. Franz Xavier Zwack, Catão. Marquês de Constança, Diomedes. As cidades e as regiões também receberam nomes helénicos codificados: Munique, Atenas. Frankfurt, Tebas. Baviera, Grécia. As letras eram codificadas com números nos graus mais baixos e com hieroglifos nos graus mais elevados. Just 7 years after he had founded his order, Adam Weishaupt boasted of having more than 600 followers in Bavaria alone, and many more in the rest of Europe. The order attracted influential people, including nobles and members of the clergy. Paradoxalmente,
podiam encontrar-se membros ativos da Igreja Católica entre as fileiras dos Illuminati. Talvez fossem membros do clero de espírito aberto, atraídos pelos ideais modernos e humanísticos da Ordem. Mas é igualmente provável que a Igreja Católica tenha decidido infiltrar-se na Ordem, com vista a conhecer melhor os seus verdadeiros objetivos. Se fosse este o caso, os resultados estariam prestes a aparecer. The order of the Illuminati spread across Europe like wildfire, and soon the powers that be, the Catholic Church and Freemasonry itself, tried to put a limit to its expansion. Adam Weishaupt went into exile and worked underground, his secret files exposed and his true motives discovered. But the Brotherhood had already dispersed, and all its branches were prepared to act anonymously and in utmost secrecy. Em 1790, a Ordem dos Illuminati tinha deixado de existir oficialmente na Baviera, na Prússia e nos outros territórios que constituem a atual Alemanha. Mas talvez o seu desaparecimento não tivesse passado de uma farsa. Afinal, as sociedades secretas nascem para agir na sombra e, quando são descobertas, têm que morrer para continuarem vivas. The order itself could perish, but not its objectives. The Illuminati fire had started, and it would be unstoppable. Para devolver ao homem os seus direitos fundamentais de igualdade e liberdade, devemos começar por destruir todas as religiões e todas as sociedades civis e terminar de abolir a propriedade privada. Adam Weishaupt. A sociedade secreta, conhecida como Ordem dos Illuminati, surgiu no final do século XVIII. Não era a primeira sociedade secreta, nem seria a última. Mas o seu nome seria sempre um chamariz para terroristas conspiradores que defendem que ela ainda está ativa entre nós, hoje em dia. 5 years after the Order of the Illuminati was created, Baron Adolf Knigge joined its ranks. He was the man behind its fast expansion and its attempt to infiltrate all of Freemasonry. Knigge, a bankrupt nobleman, a Freemason, a scholar and an occultist, found that Weishaupt and his Illuminati gave a new sense of purpose to his life. Knigge aderiu à Ordem e trabalhou para os Illuminati com fervor e convicção. Em muito pouco tempo, conseguiu infiltrar-se na maioria das principais lojas maçónicas, com exceção das lojas inglesas e escocesas, que talvez devido ao seu conservadorismo, rejeitaram as ideias liberais de Knigge. But barely 4 years after joining the order, Baron Knigge left, accusing Weishaupt of being a tyrant filled with delusions of grandeur, a megalomaniac that had deceived his own followers by claiming that the order had an ancient origin, when in fact it was a new cult tailor-made for his own personal glory. The events that followed would vindicate Knigge's charge. The innocent and charitable order of the Illuminati had deceitful objectives, and now, thanks to Knigge's contribution, it also had the capacity to achieve them. Pouco tempo depois da deserção de Knigge, começou a circular pela Baviera o rumor de que uma certa sociedade secreta tinha o objetivo de terminar com a ordem instituída e a religião organizada, e criar uma nova ordem mundial sob um único governo unificado. Esta informação só poderia ter vindo ou do próprio Knigge ou dos jesuítas infiltrados na ordem, que certamente tinham assistido a estranhos ritos de iniciação. A great deal has been said about the rituals of secret societies. The Illuminati were no exception. Perhaps the Jesuits who witnessed them decided it was time to act up. As a result of their testimony, the Catholic Church forced the Elector of Bavaria to ban the order. Havia 3 salas. Na última, um trono vermelho, ricamente decorado. Do outro lado, uma mesa tapada com uma toalha vermelha, sobre a qual estavam as vestes do regente. Uma couraça de couro branco, com uma cruz vermelha, e uma capa branca, com outra cruz vermelha. O candidato atravessa esta sala vestido como um escravo, as correntes pendendo-lhe das mãos. E o regente diz: "Alto! Aqui só podem entrar homens livres." E os defensores respondem: "Ele é livre. Fugiu dos seus opressores para se juntar à Irmandade." A sala era vermelha e bem iluminada. O provincial estava sentado no trono e os outros regentes estavam na sala do meio.
A primeira sala era negra, era usada para a preparação do iniciado, e no centro, sobre uma plataforma, estava um esqueleto humano com uma coroa e uma espada aos pés. O que pensas destes tristes despojos? Seria ele um nobre ou um camponês? O correto seria não responder. O candidato recebia a explicação. A condição humana é a única coisa que interessa. Depois disto, o candidato fazia o juramento. À distância, estes rituais pareciam ser bastante ingênuos e os objetivos inalcançáveis de Weishaupt até razoáveis. Mas se continuarmos a analisar os acontecimentos históricos que se seguiram, um riso pode transformar-se num jogar horrível. Em 1783, 4 professores da Academia Marianes foram interrogados por um tribunal por pertencerem à Ordem. Por fim, todos admitiram que os Illuminati renegaram ao cristianismo. Defendiam os prazeres sensuais, a liberdade, a igualdade e o direito de se cometer suicídio. The confession was made public and caused a tremendous uproar. How much had the heretics infiltrated the society? What was the reach of their plans for world domination? Who really were these enemies of church and state? Um membro do Conselho Eleitoral da Baviera pretendia erradicar este mal, tal como o entendia, e publicou uma lei proibindo todo o tipo de reunião secreta, uma medida que, injustamente ou não, afetou toda a maçonaria. Por fim, e por outra lei, baniu definitivamente os Illuminati. Em 1786, a casa do advogado Illuminati von Zwack foi revistada e confiscados vários papéis e correspondência. But it was a freak event that sealed the destiny of the Illuminati, a bizarre accident that would be taken advantage of by the critics of the order and used to deal them a fatal blow. No dia 10 de julho de 1785, um homem misterioso cavalgava rapidamente sob os céus da Baviera. Era o abade apóstata de Lanz, amigo e enviado pessoal de Adam Weishaupt e um Illuminati. Nunca chegou ao seu destino. Foi atingido por um raio que o matou, deixando apenas o seu cadáver carbonizado. Curiosamente, os papéis que levava não ficaram queimados pelo fogo. Quando as autoridades revistaram o seu saco, encontraram cartas e documentos que incriminavam ainda mais os membros da Ordem. Desta forma, Weishaupt não conseguiu impedir que fossem descobertos os seus verdadeiros objetivos. Juntamente com informação confidencial sobre os membros mais importantes da sua ordem, os seus planos de domínio mundial e da abolição do Estado, da religião e da propriedade privada, tudo escrito pelo seu próprio punho, vieram à luz. Assim começou o pânico dos Illuminati, para nunca mais terminar. The episode of the lightning-struck rider sealed the fate for the Illuminati. Their world seemed to be coming to an end, but the facts that followed showed that in spite of these setbacks, Weishaupt's influence remained in full force and made him practically untouchable. Em 1785, Weishaupt foi dispensado da universidade e expulso da Baviera. Surpreendentemente, em vez de o mandarem para a prisão, as autoridades ofereceram-lhe uma compensação pecuniária de 800 florins por ano, que rejeitou. Weishaupt partiu para o exílio, afirmando que a ordem regressaria 10 vezes mais poderosa. Se manteve ou não a sua palavra, ainda é motivo de especulação. Bearing in mind the charges that were levied against them, the lightness of the sentences passed is quite suspicious. Some even had the good fortune to be compensated with ready money. Perhaps the order already had enough political and economic leverage to press on the authorities. The fact is that their enforced exile had an unwanted consequence: the dispersion of the Illuminati to the four corners of the globe. Adam Weishaupt encontrou um porto de abrigo em Regenburg, onde publicou um panfleto, no qual clarifica os princípios caritativos da Ordem. Depois, instalou residência em Gotha, cujo duque era um Illuminatus. A história oficial conta que ele abandonou toda a atividade política e reconciliou-se com a Igreja Católica, levando a partir daí uma vida tranquila, afastada de conspirações.
Such a luxurious and peaceful exile strikes as a suspiciously serene end for the leading conspirator of his time. It is reasonable to suppose that Weishaupt could have kept on working despite his low profile. And even if his retirement had been genuine, the Order of the Illuminati already had a life of its own, as would soon be detected during the one episode that shook Western civilization the most and lay the groundwork for a true new world order, the French Revolution. Durante a sua época áurea, a Ordem dos Illuminati tinha estendido os seus tentáculos até à França. Ali, recrutou, entre outros, Frédéric de Dietrich, o presidente da Câmara de Estrasburgo, Mirabeau, o político, e o Duque de Orleans, que recrutaram seguidores para as lojas parisienses da maçonaria. A força da nossa ordem reside no seu secretismo. Nunca deve aparecer em lado nenhum, com o seu próprio nome, mas sempre encoberta por outro nome e outra atividade. Adam Weishaupt. A ligação entre os Illuminati e os Jacobinos durante a Revolução Francesa de 1789 foi denunciada por um dos mais fervorosos detratores da ordem, o abade Augustin Barruel. Do mesmo modo, o escritor e maçom escocês John Robison dedicou um longo e loquaz capítulo da sua obra àquilo que via como sendo a influência Illuminati na Revolução. Robison afirmava que Weishaupt e o Clube dos Illuminati, juntamente com o Clube dos Jacobinos, controlavam a Assembleia Nacional e governavam toda a França, a partir de Paris. One wonders if the Illuminati acted in good faith, seeking to free the French from royal oppression, or if the revolution was merely a convenient vehicle for its plans for creating a new world order, free from monarchy and religion, but under their control. Pouco mais se sabe sobre a Ordem, uma vez que todos os arquivos relacionados com ela foram convenientemente destruídos durante os bombardeamentos aliados das cidades alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Who were the Illuminati? Heroes fighting for liberty and reason, or demented tyrants who sought to enslave the world? The answer has as many facets as there are ways of interpreting history, and the truth is that time has not helped to solve the enigma. Pouco antes da sua aparente dissolução, a Ordem dos Illuminati tinha lojas em mais de 25 cidades europeias, de Munique a Londres, passando por Viena, Paris e Nápoles. Rapidamente, o seu nome ficou associado a outros nomes ilustres e a clãs e famílias poderosas que, até aos dias de hoje, decidem o destino do mundo. Here is where the official history ends and the tracks of the Illuminati disappear. Adam Weishaupt died in 1830, apparently removed from any secret activity. But people noticed that the Illuminati plan for world domination coincided suspiciously with many of the events that apparently arose naturally by the will of the people. Príncipes e nações irão desaparecer da Terra, sem violência. A raça humana irá transformar-se numa família, e o mundo, o domicílio do homem razoável, Adam Weishaupt. Até à sua aparente dissolução, em 1790, a Ordem dos Illuminati gabava-se de ter membros em todas as cidades europeias importantes. As tentativas da Igreja Católica em extirpar e destruir a Ordem e a perseguição política dos seus líderes mais importantes teve precisamente o efeito oposto àquele que se pretendia. Os Illuminati foram espalhados aos quatro ventos e, na clandestinidade, moviam-se como peixe na água. Even after the apparent dismissal of the order, there were many who doubted that they had really ceased to operate. Their infiltration had been so widespread that every Freemason could now be suspected of being an undercover Illuminati. So the whole of Freemasonry was proscribed, and there was more to come. The order's reputation quickly spread to the New World. Books by Abbot Augustin Birrell and John Robison alerting the world to the imminent Illuminati peril were published in the recently founded United States, generating panic among their readers. The paranoia had crossed the Atlantic. Em 1776, no mesmo ano em que Weishaupt fundou a sua ordem,
e começou a infiltrar-se na maçonaria. Os Estados Unidos declararam a sua independência. Muitos dos seus pais fundadores eram maçons. Não se sabe se algum deles foi posteriormente aliciado pelos Illuminati. Sabe-se, no entanto, que muitas comunidades religiosas americanas se sentiram ameaçadas pela liberdade de culto decretada pela nova Constituição, que denunciaram como fazendo parte de uma conspiração Illuminati. Em 1798, quando o segundo presidente dos Estados Unidos da América, John Adams, declarou o dia 9 de maio como um dia de jejum e adoração para implorar a misericórdia do céu e a bênção para a nação em perigo. Os dedos estavam apontados para a ordem fundada por Oswald e uma onda de pânico invadiu a Nova Inglaterra. Devemos esforçar-nos o máximo possível para promover a ascensão dos Illuminati a todos os cargos públicos importantes. Adam Weishaupt. Em Boston, o reverendo Jedediah Morse dedicava os seus sermões à ameaça Illuminati. Os meios de comunicação social reproduziam as suas palavras, mas nunca foi desvendada nenhuma prova concreta de uma conspiração Illuminati. An immensely vast, rich and potentially powerful country where the practice of Freemasonry was widespread and accepted was certainly a fertile land in which to sow the Illuminati seed. Up to what point was the Illuminati Panic of New England exclusively based on absurd conspiracy theories promoted by zealous religious leaders? Foi o próprio Thomas Jefferson que, após ter lido a obra do Abade Barruel, saiu em defesa de Adam Weishaupt. Em 1800, Jefferson escreveu ao seu amigo Madison: Adam Weishaupt acredita na infinita capacidade de aperfeiçoamento do homem. Pensa que com o tempo o homem se pode tornar tão perfeito que se conseguirá governar a si próprio em todas as circunstâncias e fazer todo o bem que puder, não permitindo que nenhum governo exerça o seu poder sobre ele, tornando assim inútil qualquer governo. Isto, como se sabe, não se afasta muito dos nossos próprios ideais. O principal adversário de Jefferson, o Partido Federalista, fundado por Alexander Hamilton, afirmou que Jefferson, bem como o Partido Democrata Republicano, eram todos controlados pelos Illuminati. Nada disto foi provado. O Partido de Jefferson foi o antecessor dos partidos Democrata e Republicano que, hoje em dia, governam intercaladamente os Estados Unidos. The Illuminati paranoia faded out in the 19th century. But almost 100 years later, it was reborn, stronger than ever. No princípio do século XX, a escritora conservadora inglesa Nesta Webster afirmou, sem apresentar qualquer prova, que desde 1786 estava instalada uma loja da Ordem dos Illuminati na Virgínia e noutras 14 cidades americanas. De acordo com as suas declarações, isto tinha dado aso a uma teocracia escondida de judeus, cabalistas, maçons, anarquistas, Illuminati, ocultistas e hereges. Com a sua ignorância e racismo, Nesta Webster contribuiu para renovar o interesse pela ordem, que manifestamente a intimidava, introduzindo formalmente o antissemitismo como um elemento importante na teoria da conspiração. Sadly, no conspiracy theory is worth its salt if it does not include the Jews in it. The writings of Nesta Webster may have stoked the flames, but the fact remains that long before that, and long after, theories of world domination have always included economic power, especially international banking, an activity that is often exclusively and mistakenly attributed to Jews. And the Illuminati conspiracy was no exception. Muitos escritores de livros de história, pretensamente bons, sustentam a ideia de que a banca internacional está nas mãos de judeus Illuminati, que durante séculos financiaram ambos os lados das guerras para criar anarquia e caos. Uma situação que iria, na sua opinião, conduzir indubitavelmente a uma nova ordem mundial que os Illuminati controlariam. O inimigo preferido destes conspiradores é o clã Rothschild, imensamente poderoso e convenientemente judeu. A história conta-nos algo diferente. A única ligação entre o clã Rothschild e os Illuminati é que o patriarca do clã Rothschild, Amsel Meyer, tinha como cliente, entre muitos outros,
o príncipe William de Hesse, que parece ter sido um dos primeiros membros da Ordem dos Illuminati. Embora seja verdade que os Rothschild, assim como quase todos os banqueiros europeus, financiaram guerras e revoluções, esta atividade, embora moralmente questionável, não constitui prova de que eram conspiradores mundiais ou Illuminati. There is no proven connection between Jews and the Illuminati. However, in the early 20th century, another English writer, Lady Queensborough, proclaimed and denounced the existence of a global conspiracy in which Jews and the Illuminati played a key role. Her books, though poorly researched and devoid of proper evidence, were widely read at the time, a period which we should not forget coincided with the rise of Adolf Hitler and the slaughter of 6 million European Jews, among other victims. Apesar das teorias da conspiração que ligavam o judaísmo à Banca Internacional, ao domínio mundial e aos Illuminati, o próprio Weishaupt descreveu: judeus, pagãos, mulheres, monges e membros de outras sociedades estão excluídos da ordem. A grande maioria dos Illuminati eram católicos de nascimento, muitos deles vindos da nobreza e mesmo do clero. As mulheres e os judeus só eram aceitos em lojas e academias separadas. Apesar disto, tem sido frequentemente afirmado que os protocolos dos sábios de Sião, um discurso antissemita elaborado pela polícia secreta do czar russo, é, na realidade, a transcrição literal de um debate de um congresso Illuminati, onde um grupo de judeus delineou planos para tomar o mundo. Adolf Hitler usou este livro para incitar o ódio contra os judeus e até denunciou uma conspiração judaico-maçónica. O curioso é que muitos dos escritores e caçadores de conspirações que atacavam judeus e maçons não hesitaram em acusar o próprio Hitler de ser um Illuminatus encoberto, juntamente com Stalin e Marx. E por fim, acabaram por colocar no mesmo saco marxistas, bolcheviques, banqueiros, judeus e nazis, uma mistura decididamente pouco provável. Jews have not been the only ones to be singled out. The Illuminati have also been linked to a larger or lesser degree with whatever bogeyman persecution mania the human mind can concoct. Terrorists, demons, even extraterrestrials. And it is here where information blurs into disinformation. Em 1976, um escritor chamado Des Griffin tentou reavivar a crença de que a origem dos Illuminati está na rebelião dos anjos de Deus e na expulsão de Lúcifer. O nome Lúcifer significa aquele que traz a luz, tal como a palavra Illuminati significa os iluminados. Uma tese com a qual nem o próprio Weishaupt podia ter sonhado. Outros escritores acreditam que a obsessão dos Illuminati pelo poder pode estar localizada no complexo reptiliano do cérebro, a parte do nosso cérebro que controla os nossos impulsos, e algumas poucas frases incoerentes fazem-nos concluir que os Illuminati são de facto répteis galácticos disfarçados de seres humanos. Uma busca na internet com as palavras Nova Ordem Mundial apresenta mais de 1400 milhões de páginas web, a maioria de conteúdo duvidoso. So much disinformation and stupidity is eye-catching. Why are there so many theories dedicated to the minuscule group of conspirators who supposedly disappeared more than 200 years ago? What if the paranoid are not totally wrong? After all, we compare the world in 1790 with the world today, the main Illuminati objectives have been achieved, or have at least been set in motion. Coincidence? Or is it that this wealth of conspiracy theories is just serving the purpose of drawing our attention away from certain irrefutable facts? Dirigiremos toda a humanidade em segredo. Influenciaremos todas as transações políticas. Adam Weishaupt. Desde a sua dissolução em 1790 até à presente data, a Ordem dos Illuminati tem sido o bode expiatório para uma legião de conspiradores. A maior parte das acusações são hilariantes. Cultos satânicos, experiências científicas,
em dimensões paralelas. Contactos com extraterrestres e tudo o que está no alto simultaneamente. Tanta desinformação contribui para ocultar certos fatos históricos que se encaixam perfeitamente bem no plano original dos Illuminati de criar uma nova ordem mundial sob o seu controlo. The saying goes that the best way to hide a secret is to shout it in the marketplace. In the case of the Illuminati, the saying holds true. Because if we analyse carefully some of the major world events of the last 200 years, we will see that the ideals of Adam Weishaupt and the Illuminati of Bavaria seem to have borne fruit. Let's start with their first postulate to put an end to established government. Desde a criação da Ordem dos Illuminati, as monarquias europeias perderam todo o seu verdadeiro poder. A maior parte dos países modernos são agora democracias constitucionais. E aqueles países que ainda têm famílias reais usam-nas como meros ornamentos de poder ou como atração turística. A Revolução Bolchevique não só pôs um fim à monarquia russa, como também aboliu a propriedade privada, outro dos ideais Illuminati. A União Soviética, resultante desta revolução, também cumpriu com outro objetivo dos Illuminati, rapidamente implementado por todas as nações ocidentais, de estabelecer direitos iguais para homens e mulheres. Let us speak now of the second postulate, unification under a single world government. Desde a sua criação em 1945, os conspiradores têm considerado as Nações Unidas e a sua antecessora, a Sociedade das Nações, como o sonho Illuminati tornado realidade. Um organismo supranacional, com poderes para aprovar resoluções, às quais os Estados soberanos se têm que submeter para não sofrerem as consequências. O trunfo mais aterrador destas teorias é que, para que as Nações Unidas fossem criadas, tiveram que ser travadas 2 guerras mundiais, nas quais perderam a vida milhões de pessoas. Os teóricos das conspirações dirão que tudo isto fez parte dos planos dos Illuminati para nos levar à situação atual. Mas, acima de tudo, a verdade é que o primeiro postulado de Weishaupt, o de criar uma nova ordem mundial sob um governo unificado, está mais perto de se realizar nos dias de hoje do que há 200 anos. And what about the third objective of the order? To put an end to religion. When Weishaupt spoke of religion, he spoke of the established religion in Europe, Christianity. So what of Christianity today? Graças às atividades secretas da Ordem, ou à influência crescente das doutrinas humanistas e racionalistas, desde a criação dos Illuminati, que a Igreja Católica tem vindo gradualmente a perder a sua influência. A ciência e a razão usurparam um território em tempos dominado pela fé. E atualmente, a religião ocupa um espaço limitado nas nossas vidas, comparado com o que ocupava há 200 anos. Um espaço que diminui continuamente, graças a formas de adoração efêmeras, mas mais contemporâneas, que atacam os centros vitais do catolicismo. O aborto, a eutanásia e o divórcio são apenas os sintomas mais visíveis de um enfraquecimento estrutural da outrora toda poderosa Igreja de Roma. And finally, a new world order. Isn't this precisely what globalization proposes? Globalization itself seems like an Illuminati dream come true. Free flow of capital, free flow of information. The sensation that each time we are more in control of our own decisions. But all of it, capital, information, servers, internet, is in actual fact manipulated by a single world power. Are we living in a world designed by Adam Weishaupt? The next logical question is, who is the leader of the Order of the Illuminati today? Who are Weishaupt's successors, if indeed they exist? Muitos grupos reclamaram ser os herdeiros da Ordem dos Illuminati da Baviera. Normalmente, são seitas ou pequenos grupos que poucas pessoas levam a sério e que não constituem qualquer ameaça. É por isso que os conspiradores apontam para outra direção: os Estados Unidos. O seu principal argumento centra-se no discurso de 6 de março de 1991, quando George H. Bush, presidente dos Estados Unidos da América e antigo diretor da CIA,
usou a frase Nova Ordem Mundial quando se dirigia ao Congresso. Após a derrota de Saddam Hussein, numa guerra que hoje em dia é vista por muitos como um golpe imperialista contra um país produtor de petróleo. O que está em jogo é mais do que um pequeno país. É um grande conceito, uma nova ordem mundial, onde várias nações se juntam numa causa comum para atingir as aspirações universais da humanidade. The theory contradicts itself in as much as the government of the USA is actually one of the most conservative in the modern world. But is this fact enough to discount it altogether? Could it not well be another contrivance of that many-headed monster that once appeared in the form of the Order of the Illuminati? Does not the inscription Novus Ordo Seclorum, which translates as a new order of the ages, in other words, a new world order, appear on the dollar bill? Were not most of the founding fathers Freemasons, along with many of the prominent public figures who followed them at a time when Freemasonry was infiltrated by the Illuminati? Temos de falar umas vezes de uma maneira e outras vezes de outra, de modo a que os nossos verdadeiros objetivos sejam sempre impenetráveis aos membros mais baixos. O fim justifica os meios. Adam Weishaupt. The fact that the most powerful country in the world is run by Illuminati is without doubt a laughable theory, but a laugh that brings a chill. Because if it were true, what does the Order have in store for us in years to come? And worse, how deep is their power of infiltration? Is the power of the Illuminati simply an exaggeration by bestseller writers and fools? Or are we on our inevitable way to a new world order?